Olá, pessoal. Nesse quarto vídeo, a gente vai dar uma continuidade do livro O Batuque do Rio Grande do Sul, do professor Norton Figueiredo Correia, né? E vamos falar agora um pouco da cultura ocidental, vamos falar de alguns conceitos, né? Que marcou bastante o trabalho dele e também é muito interessante para a gente conhecer. Sem deixar de avisar que quem tiver interesse na compra desse livro, eu vou deixar embaixo, né? Vou deixar ali o contato do professor. As pessoas podem fazer contato, né? Para compra desse livro, porque é uma obra assim fascinante. Podem ter certeza disso. Então, dando continuidade, quanto ao conceito utilizado no trabalho, entendo como Hebel e Frost, que cosmovisão é, abre aspas, uma maneira de conhecer e identificar os elementos componentes do mundo, existenciais e cognitivos, fecha aspas. E que ethos expressa o sentimento qualitativo de um povo, a sua maneira de sentir, do ponto de vista emocional e moral, o modo como as coisas são e devem ser o seu sistema ético, fecha aspas. Isso é de Hobel e Frost, 1981. Por cultura ocidental, compreendo o contexto cultural dominante no que convencionamos chamar de Ocidente. Elementos importantes nas concepções de mundo e filosofias ocidentais são tanto a contribuição judaica, trazida principalmente através da Bíblia, como a da filosofia grega. E nesta destacam-se filósofos como Platão, Aristóteles, que influenciaram posteriormente os pensadores cristãos, que, por sua vez, estabeleceram as principais bases do cristianismo moderno, como São Tomás de Aquino e Santo Agostinho. O cristianismo confunde-se de tal forma com a civilização ocidental, subjazendo praticamente a totalidade de seus aspectos, que cultura ocidental, cultura cristã ocidental ou cultura judaico-cristã são expressões sinônimas. Historicamente, deve-se considerar ainda que a civilização ocidental, por uma série de razões, entre as quais a sua indiscutível sofisticação tecnológica, terminou por expandir-se e, de uma forma ou de outra, exercer influência maior ou menor sobre praticamente todas as outras culturas do globo, para fins do trabalho estabelecido, né? Ele indica aqui duas categorias principais: batuqueiros e não batuqueiros, opostas em torno ao referencial de pertencer ou não ao batuque. Relacionadas respectivamente a elas temos negros e brancos, comunidade do batuque e sociedade branca. Trata-se, antes de mais nada, de categorias meramente operacionais, uma vez que não é fácil determinar exatamente, em especial nas zonas fronteiriças entre elas, o que é ser batuqueiro e não ser batuqueiro, o que é ser branco e o que é ser negro, integrante de comunidades do batuque ou da sociedade branca. A análise, assim, inevitavelmente terá de valer-se de modelos típicos ideais, construídos a partir das características mais marcantes e recorrentes dos indivíduos ou grupos que delas fazem parte. Não é meu objetivo aprofundar-me, a não ser em função das necessidades do trabalho, no exame de tais categorias e menos ainda nas relações existentes entre elas, fundamentais para um mais completo conhecimento do batuque como um fenômeno religioso, mas que ficarão para um segundo trabalho. Brancos, em princípio, são os indivíduos supostos como descendentes exclusivamente de europeus. O não batuqueiro médio é branco, classe média, nível de escolarização também médio, formação católica.
Em comparação com os demais batuqueiros, há uma proporção extraordinariamente maior de pessoas situadas na classe alta, com escolarização de nível superior e trabalhando em profissões liberais. Salvo referência específica, a expressão branco significará não batuqueiro para fins do trabalho. Renato Ortiz, em A Morte Branca do Feiticeiro Negro, sugere que o crescimento na Umbanda branca e a cooptação das federações umbandistas pelo poder público com fins eleitoreiros representariam a morte da tradição africana, representada pelos terreiros menos ocidentalizados. Isso está em Ortiz, 1978. Mas observa um movimento de sentido contrário. O empretecimento, caracterizado pela progressiva adoção pelos brancos das práticas religiosas de origem africana, tal como ocorre aqui no Rio Grande do Sul. Entretanto, há entre os filiados ao batuque um número razoável de brancos, decrescente da classe baixa para alta, inclusive pais de santo. Pesquisas de Arioro, como foi vista, têm revelado também o ingresso nos praticantes desse culto de chefes cujos ascendentes diretos são colonos alemães e italianos. Isto é, não são apenas descendentes de africanos que comungam das práticas e contextos simbólico-batuqueiros, mas todos, inclusive os brancos integrados a comunidades do batuque. Se para os negros essa africanidade assume um caráter também genético, para os brancos ela é reivindicada pela cultura. Assim, é batuqueiro quem se considera e é considerado como tal, tanto como portar uma cosmovisão comum à categoria. Considero uma sociedade branca, por exclusão, o setor não batuqueiro da sociedade rio-grandense. Em linhas gerais, se o batuqueiro e seu grupo caracterizam-se por portar um ethos de raiz africana, o branco porta o ethos cristão ocidental. A sociedade branca, ademais, tem configuração europoide e é hegemônica econômica, política e culturalmente em relação à outra. De um modo geral, são classificados como negros no Rio Grande do Sul os portadores de caracteres negroides mais evidentes ou que aparecem de forma combinada, especialmente o cabelo, a cor de pele, o formato do nariz e dos lábios. Um dito popular muito usado aqui diz: passou de branco, negro é. Esta classificação funciona quando se trata de indivíduos com características mais marcantes nos contínuos da cor, mas torna-se ambígua na zona de fronteira racial. Como tal, sofre influência de certos fatores, como classe social, pois negro é sinônimo de pobre, e inclusive localização geográfica. Então, nesse último caso, nas colônias alemãs e italianas, tipos considerados como brancos em outras regiões do estado, ali são tidos por negros. Então, no trabalho, o professor Norton utilizará com o mesmo sentido as expressões negro ou não branco. No próximo vídeo, vamos começar o enfoque metodológico que orienta as interpretações que segue a linha da antropologia simbólica. Abraço, até mais.